Sabe aquele momento, aquela situação que você tem certeza que a vitória é garantida? Que você já está contando para todo mundo o sucesso quando ele ainda não chegou? A lição de hoje vai falar sobre um episódio, um momento dramático na vida de Josué e dos líderes de Israel, quando eles saíram de Jericó para conquistar a cidade de Ai, e ali eles fracassaram e houve a morte de alguns soldados israelitas. Josué e os seus líderes vão diante da arca e se prostram em choro, em clamor, clamando a Deus: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Nós vamos discutir isso na lição de hoje. Daqui a pouco nós conversamos. Hoje é domingo, dia 2 de novembro, uma data especial, 2025, marcante para a população, porque é um dia que os amigos vão visitar os seus familiares já falecidos. E desejo boa sorte, desejo sucesso para todas as pessoas, minhas condolências para quem já perdeu seus queridos. Eu mesmo já perdi meu pai, minha mãe, 2 irmãos, amigos queridos, mas vamos para frente, a vida continua. E eu gostaria que você curtisse aí o nosso canal, se inscrevesse, deixasse o seu like e compartilhasse para outras pessoas também. Na lição de hoje, fala da violação da aliança. Está baseado no relato de Josué capítulo 7. As instruções de Deus foram claras, Deus foi muito rígido com a orientação que deixou. Vocês não devem pegar nenhum despojo, nada da riqueza de Jericó, para que vocês não sejam amaldiçoados. E apenas um homem, o pecado de Acã, ele foi suficiente para uma derrota espiritual, física, militar, para toda uma nação. Para a gente perceber que a nossa vida em comunidade, ela tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem uma responsabilidade diante da comunidade com quem a gente convive e como a gente adora ao nosso Deus. As principais causas da derrota de Israel diante dos habitantes de Ai, quais foram? Nós temos pelo menos, a história vai mostrar duas dessas razões principais. A primeira, o pecado de Acã, e a segunda, a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Sobre o pecado de Acã, ele ocultou um erro, uma falha, uma fraqueza pessoal, uma desobediência. Deus fez uma aliança: eu estarei com vocês, eu darei vitórias para vocês, mas vocês devem seguir a aliança. E nos termos da aliança, não poderia haver falha, não poderia haver rompimento. E Acã escondeu o seu pecado, tomou peças de prata, capa, um objeto de ouro, escondeu debaixo da sua barraca. E quando veio a justiça ali de Deus, a revelação do pecado de Acã, que fim trágico, né? Uma destruição de toda a sua família, o apedrejamento dele, todos os seus filhos. Para a gente ver que a iniquidade dos pais também repassa para os filhos. E vamos analisar melhor isso na lição de amanhã. E a segunda falha de Israel foi a confiança excessiva na sua própria força. Eles tinham conquistado Jericó sem uso de armas, sem poderio bélico militar deles. Foi simplesmente porque Deus esteve com eles. E Deus operou a favor deles, protegendo, livrando, derrubando as muralhas. Era a intenção de Deus que eles seguissem nas demais batalhas o mesmo padrão. Contudo, eles enviam alguns espias, dá a sensação de que o Josué nem consulta a Deus para fazer isso.
a autoconfiança, o excesso de confiança foi muito grande. E eles voltam com um relato: não precisamos gastar uma munição de gente, é apenas aí um exército pequeno de poucas pessoas, 3.000 homens aproximadamente, é suficiente para nós conquistarmos essa cidade. E assim foi. Eles foram para a batalha, foram para a guerra, e como resultado eles fugiram dos moradores de Ai. Deus permitiu uma derrota, uma desgraça, um voltar para trás. E ainda com a morte de uns 30 homens dos israelitas. Não poderia ter uma desgraça maior pintada, desenhada nesse momento. Um quadro realmente devastador. Josué vai para diante da arca da aliança e clama a Deus: Senhor, porque o Senhor fez isso com a gente? O que é que vão dizer os moradores agora quando virem que a gente foi derrotado por um punhadinho de gente da cidade de Ai? E Deus então diz: por que você está aí chorando? Por que você está aí reclamando? Levanta e descobre onde está o erro. Israel quebrou a aliança. Quando a gente quebra a aliança com Deus, a gente não está só quebrando uma lei, uma regra, um mandamento. A gente está quebrando a confiança na dependência desse Deus precioso e maravilhoso. Meus queridos, Deus tem tantas coisas boas feitas para a gente, tantas promessas, tantas bênçãos derramadas, a saúde, o ar que a gente respira, a família que a gente tem, tudo vem de Deus. E a gente não pode duvidar desse poder maravilhoso que o Criador tem. Não podemos tirar da nossa vida, da nossa jornada. O pecado da gente, depois que a gente conhece a verdade, a palavra, ele é muito grave dentro de uma comunidade. Olha só esse pensamento, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que Acã havia feito. A aliança com Israel é isso. Cada um de nós é importante. A aliança de Deus com Israel envolve o povo no nível individual, mas também no nível coletivo. É como os elos de uma corrente, né? Se a gente corta um elo, a gente quebra toda a corrente, a gente faz uma ruína geral acontecer. Amigos, a gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos, com a nossa família, com as nossas declarações, com as nossas decisões, para a gente não desonrar o nome do Criador. Mantenhamos a aliança com Deus para reter as suas bênçãos, não colher as maldições dos nossos erros, das nossas atitudes pecaminosas. Que Deus abençoe vocês, que tenham um dia abençoado e que se lembre sempre, ser fiel a Deus acima de tudo compensa. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nos ajude a respeitar a nossa aliança feita com o Senhor, a termos um gesto de confiança, de dependência e de responsabilidade com os votos que a gente toma. Nós fazemos aliança com o Senhor na hora do batismo, nós fazemos aliança de devolver o dízimo, as ofertas, guardar o sábado, amar o próximo, e quantas vezes nós nos desviamos. Ajuda-nos, Senhor, perdoa nossos pecados, dá a sua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus te abençoe, a gente se vê amanhã, continuando o relato da história de Acã. Eu sigo o mapa do dia, e você?